Vamos para gravar isso aqui, fazer esse negócio acontecer. Pessoal, bom dia, com imensa saudade de todos vocês. Novos desafios nós estamos vivendo, né? Estamos tão perto, né? Minha casa é a casa de vocês, minha casa do colégio é algo tão perto, tão próximo, mas infelizmente nós estamos vivendo essa realidade de distanciamento social. Mas quem sabe onde quer chegar, escolhe o jeito certo e a maneira correta de caminhar. Vamos avançando nos estudos, vamos devagar, mas com passos firmes. Eu gosto de fazer o seguinte, o que eu vou fazer nesse vídeo, nessa aula de hoje, eu vou dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, tá certo? Olha só, o último slide da aula de potencial elétrico era isso aqui, era exatamente isso aqui. Então, o que eu preciso levar para minha aula 2 de potencial elétrico? Preciso de tudo que foi falado. Mas essa parte aqui vai ser o que vai me dar base para eu poder caminhar no próximo conteúdo, tá certo? Que é a continuação. Então, trabalho para levar do ponto A ao ponto B. Trabalho igual a Q vezes E vezes D. Só tem trabalho quem estuda direito. Tá ok? Tranquilo? Na aula número 1, eu mostrei a equação, eu fiz um monte de considerações, mostrei para você que o trabalho não depende da trajetória. Lembra disso? Depende da carga, do campo e da distância. Nós vamos entender o que isso quer dizer daqui a pouco. Tá certo? Vamos avançar. Então, para o nosso encontro de agora, para a aula 2, ela começa aqui. Veja bem, é um desenho muito parecido com o da aula anterior. Eu vou precisar que, para esse momento, você pegue uma caneta, um papel, que vocês vão ter que fazer algumas contas para poder entender a essência desse esquema aqui. Olha só, eu tenho essa carga positiva, deixa eu pegar isso aqui, vou precisar disso. Eu tenho essa carga positiva, vou tirar essa barrinha daqui, deixar aqui. Será que fica de lado, né? Vou pegar, podia ser cargas negativas, mas eu vou fazer com positivas, que vai ser mais fácil a gente entender. O negativo é o contrário, só vai estar descendo, vai estar subindo. Alguém está com o microfone ligado, por gentileza, muta aí. Então a carga vai sair, vai ser abandonada, essa palavra importantíssima, abandonada em A, nessa linha A, e vai vir em direção a essa linha B. Como é que calcula o trabalho? Não foi o slide anterior? Só tem trabalho, quem estuda direitinho? Não é isso? Deixa eu admitir esse pessoal, a entrada desse povo aqui. Então, veja bem. Então, essa carga vai sair daqui e vai chegar aqui. O que é trabalho? Trabalho é igual a Q vezes E vezes D. Eu escolhi 2 cargas aleatoriamente. Em sala de aula, eu falaria assim, fulano, dessa, fala um valor, um número aí. Carol, fala outro. Rodrigo, fala outro. E aí as pessoas iam me falando esses valores, cargas, e colocaria as cargas aqui. Vamos entender uma coisa. Trabalho, né, Q, E vezes D. Vocês escolheram as cargas, no caso 1 microcoulomb e 2 microcoulombs. A distância da linha A à linha B. Observa que eu coloquei essa linha A e essa linha B perpendicular ao campo elétrico, a uma distância de 2 metros. Tá certo? E aí você vai calcular para mim quanto vale o trabalho para levar de A até B. Trabalho para levar de quem? De A até B. Tá certo? Vai jogar nessa equação aqui, ó. Trabalho aqui tem o valor da carga, tem o valor do campo e tem o valor da distância. Façam aí. Alan? Oi, quem fala? Sou eu, Alexandre. Fala, Alexandre. Esse daí é o único trabalho que não depende da trajetória? Não, né? Não. Existe. Os trabalhos não dependem da trajetória. Ricardo, né? Alexandre. Alexandre, desculpa. O trabalho que não depende da trajetória são trabalhos de forças conservativas. São 3. Força elétrica, força gravitacional e força elástica. Para nós, aqui na eletricidade, força elétrica. Tá ok? Ah, sim, obrigado. Por nada. Professor, Alexandre, oi. Quem tá onde falando? que o trabalho é igual à área mesmo? Nesse caso, não. Não, Trabalho é igual à em qual área caso? do gráfico força pelo deslocamento. Ah, tá. Obrigado.
Tamo junto. Fizeram as contas para mim? Todo mundo fez? Manda um joinha aí, alguma coisa assim na câmera, para poder ver. Ok, então, vamos lá, então. Então, acho que vocês fizeram o que eu pedi, né? Calcular o trabalho. Então, o trabalho para a primeira carga é isso aqui. 200 microjoules. E da segunda carga, você deve ter calculado, deu 400 microjoules. Certinho? Então, 200 micro, 400 micro. Eu acho que essas contas não foi difícil para ninguém. Isso aqui não impõe nenhuma dificuldade. Foi só substituir os valores e fazer as contas, tá certo? 200 micro e 400 micro. Então, olha só. Agora você vai fazer para mim uma outra coisa. Por isso que eu falei que eu precisaria que você pegasse um papel e uma caneta. Eu preciso que você calcule a razão, a divisão do trabalho Q1 pela carga Q1. Você não calculou o trabalho? Vai dividir pela carga. Pega o trabalho 2 e divide pela carga 2. 1 minuto. Ítalo falou que ia participar da minha aula hoje, ia entrar aqui. Se tiver entre nós, Ítalo, se manifeste. Ele deve estar chegando, ele estava na aula da Rafaela. Pô. Quem está com esse barulho aí, desmuta aí, por favor. Vamos lá, então? Então, trabalho sob carga Q1 e trabalho sob carga Q2. Olha que você deve ter encontrado. Que valor vocês encontraram? Pode desmutar o microfone e falar aí, se quiser. Que valor vocês encontraram? Gente, me fala tudo. Quanto? Quanto? Eu não ouvi. Não fala todo mundo junto, não, que gera tumulto. 200. 200? É isso mesmo? Então, vamos ver? Isso. Então, trabalho sobre carga 200 joule por coulomb. Trabalho sobre carga 200 joule por coulomb. Agora, tem uma coisa que tem que nos incomodar. Tem algo que tem que chamar a nossa atenção. Tem algo que tem que mexer com a minha cabeça. Porque pensa assim, terceiro ano centro. Nós pegamos duas cargas aleatórias. Calculamos dois trabalhos aleatórios. Dois trabalhos dessas cargas. Encontramos dois valores para trabalhos diferentes. Mas a razão, trabalho por carga, é a mesma? Oh, mas isso é no mínimo estranho. Olha o que está escrito aqui, ó. 200 joule por coulomb. Olha a unidade, joule por coulomb. Eu estou dividindo joule por coulomb. Alguém me chamou? Então, vamos lá. Joule por coulomb, joule por coulomb. Então, 200 joule por coulomb, 200 joule por coulomb. Então, eu preciso que você perceba que trabalho por carga é constante. Trabalho que divide carga é o quê? Uma constante. Caramba, velho. Então, peraí. Então, trabalho por carga é uma constante, é. E essa informação aqui é importantíssima. Essa razão, essa constante, só depende dos pontos A e o ponto B. Basílio, muta seu... Pronto, mutei ela. Trabalho sob carga constante só depende dos pontos A e B do campo elétrico. Eita, sim, só depende do campo, do ponto A e do ponto B do campo elétrico. Então, peraí, Alan, vamos voltar um slide aqui. Você está me falando que essa razão só depende dessa linha aqui e dessa linha aqui, que são pontos do campo elétrico? Sim, exatamente isso. Que interessante. Mais que vocês imaginam. Olha só. Então, esse ponto A e esse ponto B
Lá naquele desenho que eu mostrei agora, nós vamos chamar de potencial elétrico no ponto A e potencial elétrico no ponto B. Então, o trabalho sobre carga é U. U é o nosso DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Peraí, Alan, então isso eu estou entendendo. Então, eu tenho um campo elétrico, nesse caso assim, a carga sai daqui e vem para cá, então ela está se movendo em cima de uma DDP, perfeito, ela está se movendo em cima de uma diferença de potencial. Então essa carga desce ou ela pode subir devido a uma DDP, um desnível no potencial. Uma coisa muito importante eu vou falar agora, que é essa observação aqui, ó. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. O que isso quer dizer? Que ela basta um número e uma unidade para você poder entender. E tem uma coisa mais importante ainda, que carga positiva gera potencial positivo, carga negativa gera potencial negativo. Carga positiva gera potencial positivo, carga negativa gera potencial negativo. Interessante. Então, esse trabalho é Q vezes U, que depende do ponto A e do ponto B, que nós chamamos de DDP. Certinho. Então, vamos lá, vamos avançar. Olha o que eu tenho aqui. Então, para ela, você está me falando, então, que campo elétrico e potencial elétrico está tudo relacionado? O potencial, galera, ele é um ponto no campo elétrico. O potencial, ele é um ponto no campo elétrico. Ele é um ponto no campo elétrico. Então, cada ponto do meu campo elétrico tem um potencial. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei uma carga positiva, lembra? Quem está com o microfone ligado, por favor, mute, por gentileza. Perfeito, perfeito, obrigado. Então, o que eu tenho aqui? Eu desenhei aqui uma carga positiva, poderia ter pegado uma carga negativa, mas não precisa. Então, olha só. O campo elétrico é um ponto, o potencial elétrico é um ponto dentro do campo elétrico. Então, cada ponto do meu campo elétrico tem um potencial elétrico em cima dele. Cada ponto no meu campo elétrico tem um potencial em cima dele. Aqui é o meu campo elétrico. Esse ponto A tem o potencial VA. Esse ponto B tem um potencial VB. Esse ponto C tem um potencial VC. Então, se eu quiser perguntar assim, qual que é a DDP? Qual que é a diferença de potencial? De A para C é VAC. Se eu perguntar qual que é a DDP de A para B, VAB. Se eu quiser saber qual que é a DDP entre C e A, é VAC. Certo? Tranquilo? Ok? Vamos avançar. Mas, Alan, então... Oi, quem está falando? Eu, Vitor Gabriel. Fala, Vitor. Eu não entendi direito a relação entre a divisão do trabalho pela carga e a DDP. Não entendeu a razão? Quando você fez aquela divisão, você encontrou o número, não encontrou? Vitor Gabriel? Encontrei. Deu quanto? Foi 200? Aham. Esse 200 é que é a minha DDP. Então, essa carga que se move devido a esse desnível. Esse desnível é 200 volts. Entendeu agora? Então, quando você divide o trabalho por carga, esse número que você encontra é o que nós chamamos de diferença de potencial. Então, a minha DDP ela vai estar associada a uma distância no campo elétrico. A minha DDP vai estar associada a uma distância no campo elétrico. Grava bem isso que eu acabei de falar. Então, a DDP está associada a uma distância no campo elétrico. Lá na frente, você nessa aula de hoje, na outra, eu vou falar de campo elétrico uniforme com potencial. E você vai ver que isso que eu acabei de falar vai resumir uma equação chamada DDP no campo elétrico uniforme. Então, beleza, Vitão? Posso caminhar? Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, eu tenho aqui o ponto A. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Para quem quiser me fazer pergunta, eu vou parar a aula faltando 5 minutinhos mais cedo e eu tento tirar as dúvidas remanescentes. Pode ser? Estamos juntos? Olha só. Então, eu tenho potencial em A, potencial em B, potencial em C, potencial em B e potencial em C. VC para VA, VCA
de B para C, VBC. Tranquilo, fácil. E quando eu tenho, aqui eu pus uma carga. E se eu tiver duas cargas, lembra do nosso dipolo elétrico? Eu peguei um desenho, joguei ele aqui, para a gente poder entender. Olha que coisa legal aqui, ó. Olha o potencial no ponto A, olha o potencial no ponto B, olha o potencial no ponto qualquer. Então, esse ponto tem uma voltagem, um potencial? Tem. Esse ponto tem um potencial? Tem. Poxa, Alan, e como é que eu vou calcular esses potenciais em um ponto? Boa pergunta. É o que nós vamos estudar a partir de agora. Veja bem. Olha só para esse aqui. Então, o que eu preciso até agora? É que você entenda que cada ponto no meu campo elétrico tem um potencial. Isso eu preciso que você entenda. Isso é importantíssimo. Avançando. A unidade de DDP, que trabalho, né, carga, o VA menos VB, não eu chamei de U, é Joule por Coulomb. Nós não vamos falar Joule por Coulomb. Nós vamos falar de volt. Nós vamos falar de DDP, de voltagem. Então é Joule por Coulomb. Joule por Coulomb. Também chamado de volts. Em homenagem a Alexandre Volta. Tá certo? Então vem cá, vamos entender um negócio aqui. Olha para isso aqui. E aqui um negócio fica interessante. Potencial elétrico no campo de uma carga pontiforme. Então, eu vou pegar uma carga, está aqui, e eu vou analisar. Aqui tem, vamos supor que ela fosse positiva. Meu campo está de afastamento para cá, meu campo está de afastamento para cá. Nesse ponto, a uma distância dA da carga, eu tenho potencial VA. Nesse ponto, a distância dB da carga, eu tenho potencial VB. Alan, dA e dB são iguais? Não tem a menor obrigação de ser. Aqui são pontos aleatórios, tá certo? Então, olha que legal. É possível demonstrar, só que os livros de ensino médio não trazem essa demonstração, porque envolve uma ferramenta algébrica um pouco mais rebuscada, que nós não estudamos no ensino médio. A diferença de potencial entre A e B é dada por essa equação. VA menos VB é igual a quem? K0 Q sobre dA menos K0 Q sobre dB. Então, K0 Q sobre dA menos K0 Q sobre dB. Essa equação, ela me dá o que nós chamamos de diferença de potencial. Chamamos de DDP. De diferença de potencial. Então, eu consigo encontrar DDP no ponto A para o ponto B através dessa equação. Lembra que eu falei que potencial é uma grandeza escalar? Que carga positiva gera potencial positivo? Ó, não tem módulo aqui na equação. Ó. Não tem módulo aqui na equação. Esse lance de falar que a potencial é uma grandeza escalar é muito importante. Sabe por quê? Porque força elétrica é vetor. Campo elétrico é vetor. Campo elétrico uniforme é vetor. De todas as grandezas da eletricidade, a primeira que eu estou falando, que nós estamos demonstrando, calculando, potencial, é uma grandeza escalar. Olha só. Adotando o VB como referência. Ou seja, quando a gente adota um potencial como referência, eu estou pegando o VB como referência e estou falando que o potencial dele vale 0. Então, o VB vale 0. Vou considerar DB lá no infinito. Ou seja, estou pegando isso aqui, estou dividindo por um número muito grande. Então, se VB vale 0 e DB é um número muito grande, tendendo ao infinito, esse potencial num ponto qualquer fica escrito assim, olha que legal, K0 Q sobre D. Então, essa equação me mostra uma diferença de potencial. Essa equação para o referencial no infinito me permite calcular o potencial num ponto qualquer. Yes? Fácil. Vamos fazer antes disso. É válido lembrar que potencial elétrico é grandeza escalar, carga positiva gera potencial positivo, carga negativa gera um potencial negativo. E aí eu mostro o gráfico. Potencial né, K0 Q sobre D. Isso aqui é o hipérbole equilátero. Ó. Isso aqui é aquele gráfico que a gente vê na matemática do y igual a 1 sobre x. Então, olha a hipérbole aqui com Q positivo, olha o hipérbole aqui com Q negativo. Agora,
o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno e vão fazer essa questãozinha para mim. Tá ok? Dou 1 minuto vocês fazerem a letra A e a letra B e nós vamos avançar. Tá certo? E eu vou resolvê-la com vocês. Mas eu preciso que você tente. 1 minuto. Vamos lá? João Victor, parece que o seu áudio não está mutado, cara. Muta ele para mim, por favor. Professor, Oi. onde que tá essa parte no livro? Eu tô um pouco confuso. Giovana, eu não sei onde está essa parte no livro, porque eu não estou com o livro aqui. Mas ele está dentro de eletrostática, entendeu? A parte potencial elétrico. Tá bom, então, obrigada. Por nada. Não estou com o livro aqui presente, mas eu posso tentar encontrar aí para você. É o primeiro assunto depois de campo elétrico. Você assistiu às aulas anteriores? As aulas de Sim. potencial? Ótimo. Sim. Qual parte que está confusa? Você quer que eu explique alguma coisa de novo? Não, era só a questão do livro mesmo. Obrigada. Por nada. João Vitor, Kathleen e Pedro, o áudio de vocês está ligado. Desliga para mim, por favor. André também. Vamos lá, então? Então, foi pedido para vocês fazerem isso aqui. Eu acho que não tem segredo nenhum. Vamos lá? Primeiro, porque é a aplicação direta da equação. Então, vamos lá. Vamos determinar o potencial elétrico no ponto A e o potencial elétrico no ponto B. Aplicação da equação. Qual a equação? V igual a K0 Q sobre D. Então, eu vou encontrar aqui o potencial elétrico em A e o potencial elétrico em B. Então, vou pegar os valores da carga que gera o potencial, calcular na distância que eu quero e encontraria o potencial. 9 vezes 10 a nona, a carga 1,2 vezes 10 a menos 8, e a distância é 0,4 metros. Então, VA, 9 vezes 10 a nona, 1,2 vezes 10 a menos 8, sobre 0,4. Então, quem é o meu potencial? 270 volts. Então, essa carga gera no ponto A um potencial de 270 volts. O que eu posso esperar do potencial gerado por essa carga nesse ponto? Que ele seja maior ou que ele seja menor? Que ele seja menor, vocês concordam comigo? Por quê? Porque a distância está aumentando. Ah, olha o valor do meu potencial elétrico em B. Substituir o valor da carga, a distância é maior, o meu potencial elétrico VB é 180 volts. Interessante. Então, de 180, então de VA para VB, tem um desnível no potencial? Tem. Quem que é o desnível? A diferença entre 270 para 180. Perfeito? Então, vamos lá. Então, como agora eu sei quanto vale o potencial elétrico no ponto A, e como agora eu sei quanto vale o potencial elétrico no ponto B, ou seja, que é 270 e 180, ele me pede qual o trabalho da força elétrica que age numa carga
ao ser levada de A para B. Então, vamos entender. Eu sei, presta muita atenção, parte copiar, olha aqui. Eu sei que aqui eu tenho 270 volts, aqui eu tenho 180 volts. Isso aqui é um lugar no espaço. Eu vou colocar agora, nesse ponto A, uma carga de 1 microcoulomb. E quero levar essa carga daqui até aqui. Se eu estou levando essa carga, eu estou calculando o trabalho. Quem é o trabalho? Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho é igual a quê? Que multiplica VA menos VB. Não foi isso que nós mostramos? Nessa equação nós vamos utilizar? Então, essa é a carga que eu estou abandonando aqui. Essa é a carga que está sendo deslocada de A para B. Então, o trabalho vai ser Q, que multiplica VA menos VB. O que eu tenho, que é 10 a menos 6, que ele me deu. 270 menos 180 dá 90. 90 vezes 10 a menos 6 é igual a 9 vezes 10 a menos 5 joules. Vocês perceberam que foi aplicação direta de equação? Terceiro ano, por incrível que pareça, é muito recorrente cair questão desse jeito, ó. Aplicação direta de equação. Muito, 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 muito recorrente mesmo. Eu preciso que você, em casa, depois de encerrar essa aula, você tente fazer de novo essa questão. Tampa a solução. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint, tá certo? Ele vai para você em PDF. Essa aula eu vou transformar ela em MP4 daqui a pouco. E aí eu vou mandar ela também na plataforma para quem não assistiu poder assistir. E para quem assistiu, se quiser assistir novamente. Ok? Mas eu preciso. Está falando que falta 10 minutos para acabar minha aula. E o que eu estava falando, quem não assistiu, assistir. Quem assistiu, assistir novamente, que é muito, muito, muito importante isso. A próxima questão é muito parecida com essa. Só que ela vai envolver uma outra pergunta. Só que essa eu não vou fazer. Quem vai fazer vai ser vocês. Não precisa fazer agora. Tá certo? Vamos fazer ela depois. Mas vamos dar uma lida nela para você poder entender. Olha, tanto que ela é parecida com a primeira questão. Ela me dá uma carga pontiforme, que está aqui, me dá 2 pontos A e B, me dá a distância 0,309, ou seja, 0,309, e ele pede qual que é a potência elétrica em A, potência elétrica em B. Fácil. K0Q sobre DA, K0Q sobre DB. Joga uma carga de 5 microcoulombs ao ser deslocada de A para B. Fácil. Trabalho Q vezes U. E aí, na letra C, ele me faz uma pergunta diferente. E se a carga fosse deslocada de B para A e não de A para B, qual seria o valor do trabalho? Veja bem, trabalho não é Q, VA menos VB? Eu preciso que você entenda que é, deixa eu voltar um slide aqui, é o potencial que ele está para onde ele vai. Onde eu estou, para onde eu vou. Aqui ele estava de A para B. Aqui ele ia de A para B. Na outra questão, ele está indo de B para A. Então, é Q que multiplica VB menos VA. Mas, Alan, então eu vou encontrar o valor absoluto do mesmo trabalho da letra B? Vai. Por que eu falei absoluto? Porque absoluto é módulo. Então, você vai encontrar o mesmo valor, só que negativo. O que isso quer dizer? No próximo encontro nosso, eu vou falar para você de trabalho motor e de trabalho resistente. Eu vou falar para você que tem trabalho que é realizado a favor da DDP e trabalho que é realizado contra a DDP. Então, tem trabalho que acontece de maneira espontânea. Tem trabalho que não acontece de maneira espontânea. Entendeu? Esse trabalho que acontece de maneira espontânea é um trabalho positivo, é um trabalho motor. O trabalho que não acontece de maneira espontânea é trabalho negativo, também chamado de trabalho resistente. E isso nós veremos no próximo encontro. Tá certo? Olha só. Deixa eu avançar nesse slide aqui. Ele é rapidinho, dá para falar ele para vocês. Eu não falei para você que potencial elétrico é uma grandeza escalar?
Se potencial elétrico é uma grandeza escalar, o que isso quer dizer? Uai, que grandeza escalar? Como é que eu somo grandeza escalar? Aliás, primeiro, como é que eu somo grandezas vetoriais? Grandeza vetorial eu não levo em conta de módulo, direção e sentido? Na grandeza escalar, o que eu levo em conta? O número e a unidade. Carga positiva não gera potencial positivo? Carga negativa não gera potencial negativo? Olha para isso aqui. Quem que é o potencial devido a várias cargas? Imagina a carga Q1 que gera um potencial aqui, uma carga Q2 que gera outro potencial aqui, uma carga Q3 que gera um potencial aqui. E é válido lembrar que cada uma dessas cargas gera um campo elétrico nesse ponto. Lembra disso? Esse potencial é uma grandeza associada a um ponto do campo, então cada ponto aqui também tem o seu potencial. Trocando em miúdos, como que eu calculo o potencial de várias cargas num ponto só? O potencial elétrico no ponto P é a soma algébrica dos potenciais. Grandeza escalar a gente soma normalmente, como a gente soma no nosso dia a dia, sem ser grandeza vetorial. Então é K0, Q1 sobre D1, mais K0, Q2 sobre D2, mais K0, Q3 sobre D3, e assim sucessivamente. Então é uma soma algébrica. Então, se tiver carga positiva, o potencial aqui vai dar um número positivo. Se essa carga for negativa, isso aqui dá um número negativo. Interessante, é. Eu também acho muito interessante. Ok? Eu havia prometido para vocês que, faltando 5 minutos, eu abriria aí um chat para tirar alguma dúvida. Está aqui o chat aberto. Aí, ó, alguém, o André, obrigado. André não, Aninha. Livro 2, página 39. Obrigado, Aninha. Muito obrigado. Tá certo? Isso aí, galera. Todo mundo interagindo. Estou gostando de ver. Alguém tem alguma pergunta? O que é que gera esse trabalho? Olha que pergunta bacana, Vitor. Vitor, trabalho. O que é trabalho? O que é energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. O que gera esse trabalho é uma carga abandonada num ponto no campo elétrico. Esse ponto, em relação ao outro ponto, ele tem um desnível. E automaticamente essa carga se move de maneira espontânea. Então, se ela está se movendo, se ela está saindo daqui e vindo para cá, é porque tem um desnível na energia. Então, esse trabalho surge porque tem um desnível na energia. Tem um desnível no potencial. Então, esse trabalho surge porque vai ter uma força aplicada nessa carga. E essa força aplicada nessa carga vai fazer essa carga se locomover. Vai fazer essa carga se mexer. Aí eu tenho trabalho, que é uma força pela distância. Vai ficar muito bacana no próximo encontro, a hora que eu começar a mostrar o E vezes D igual a DDP, a diferença de potencial. Me ajudaria muito se vocês pensassem assim, ó. Eu vou ter, como é que é? Toda vez que eu substituir um valor em micro em relação ao trabalho? Tiago, nem sempre, vai depender da questão, viu, Tiago? Vai depender do que ele está falando, vai depender do contexto. Tem questão que ele dá uma resposta em 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 7, 10 a menos 5. Tem resposta que ele me dá com submúltiplo. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vai depender. Cada caso é um caso. Não tem uma resposta fechada. Então, eu preciso que você entenda o seguinte. Vamos fazer um paralelo com energia potencial gravitacional? Quando eu pego um objeto e solto, ele não cai? Naturalmente, ele não faz isso? A carga elétrica é muito parecida. É uma energia potencial elétrica. Vou pegar a carga e vou soltar daqui para cá e ela vai se mover espontaneamente daqui para cá. Ou, espontaneamente, ela vai fazer isso. Então, nesse movimento, está atuando nela uma força. Uma força, uma distância, então ela sofre a ação do trabalho. Entendeu? Quem me perguntou sobre todos os pontos no mesmo campo elétrico só não tem o mesmo potencial por causa da distância? Olha que pergunta muito boa, Tatália. Gostei da pergunta. O potencial ele é calculado em função da distância. Quando você perguntou assim, fica parecendo que a distância é o centro de tudo. Não, vamos entender o negócio. O campo não cai pela distância? A influência da carga em um ponto não cai pela distância? Lembra de eu falar isso? Então, esse desnível também cai pela distância. Se eu mantiver a carga constante, o meio constante, sim. Sua pergunta está perfeita, é isso mesmo. Mas se eu mexer com carga e com a constante, muda tudo. Então, trocando em miúdos, vamos analisar a queda do potencial pela distância. Sim, é em função da distância. Consegui te responder? Mais alguma pergunta? Temos ainda 2 minutos. E o Ítalo não entrou.
Isso, exatamente, Natália, já expliquei. Tiago, toda vez já expliquei, já respondi. Matheus, vou te falar, não tem, cara, não tem como você estar perdido não, irmão. É só substituir, cara, ó, a carga e o potencial. Faz aí, irmão, acredita. Se eu não peguei a carga e joguei lá, não peguei o potencial e joguei lá, força, garoto. Sim, a aula vai estar na plataforma. Vou colocar na plataforma sim, Maria Eduarda. Coloco hoje ainda, tá certo? E eu postei a notificação no grupo da sala. No grupo da sala não, na plataforma também, tá certo? Ué, mas o que? Eu vi essa questão aqui, não entendi o motivo disso não. O pessoal está na outra aula, não entendi. Pessoal, então é isso. Só falta aí 1 minuto para encerrar. Antes que isso aqui caia e nos derrube todo mundo, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço demais a audiência, a atenção, tá certo? Um forte e distante abraço. Eu espero que vocês estejam estudando, levando tudo isso a sério. Sim, amigão, vou postar a lista, não se preocupar não. Vocês vão ter lista, vai ter uma lista online, vai ter muita coisa para vocês se divertir. Pode ter certeza. Não tem o PDF do livro não, rapaz. Não tem. Infelizmente, eu não tenho o PDF do livro. Benção. Olha só, então, crianças, obrigado pela atenção. Forte abraço, forte e distante abraço. Vida longa e próspera. Continue estudando. Vamos tirando dúvida, vamos conversando. Até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Forte abraço.